Muita gente passa a vida inteira acreditando que a velhice só será boa se houver uma casa cheia, filhos visitando todo domingo, um companheiro sentado ao lado e amigos chamando para conversar. Parece bonito, eu sei. A televisão vende essa imagem, as novelas repetem e até a família, sem perceber, empurra essa ideia para dentro da cabeça da gente. Mas a vida, quando amadurece, mostra outra coisa. Estar acompanhado não é o mesmo que estar em paz. Tem gente rodeada de vozes, mas abandonada por dentro. Eu já vi idosos com filhos morando perto e ainda assim sentindo uma solidão funda, daquelas que não se resolvem com presença física. Porque o filho pode estar na sala e não enxergar a mãe. O marido pode estar na mesma casa e não ouvir a dor da esposa. A amiga pode telefonar todos os dias e, mesmo assim, não tocar no ponto onde mora o vazio. A presença dos outros ajuda, aquece, consola, mas ela não pode ser a única parede segurando a casa da nossa alma. Na velhice, a dependência emocional pesa mais do que parece. Quando a pessoa acredita que só será feliz se alguém vier, se alguém ligar, se alguém lembrar, ela entrega a chave da própria paz nas mãos dos outros. E os outros, minha filha, falham. Não necessariamente por maldade, mas porque também estão cansados, ocupados, confusos, envelhecendo por dentro de suas próprias batalhas. Por isso, esperar que alguém preencha todos os cantos da nossa existência é pedir de outra pessoa uma tarefa que pertence a nós. A grande virada começa quando entendemos que companhia é bênção, mas não pode ser muleta da alma. Filhos, cônjuge e amigos podem tornar o caminho mais doce, mas não substituem aquilo que precisa nascer dentro da gente. Uma firmeza serena, uma intimidade com o próprio silêncio, uma capacidade de continuar inteira, mesmo quando a casa fica quieta. Porque, no fim, a velhice mais tranquila não é a mais barulhenta. É aquela em que a pessoa aprende a não se abandonar mesmo quando ninguém está olhando. Chega uma fase da vida em que a gente percebe que liberdade não é fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Liberdade, muitas vezes, é conseguir levantar da cama sem pedir ajuda. É caminhar até a cozinha, abrir a janela, preparar um café simples, tomar banho com segurança, vestir a própria roupa e sair um pouco para sentir o mundo lá fora. Quando somos jovens, tratamos essas coisas como se fossem pequenas demais para merecer gratidão. Mas na velhice, cada movimento preservado vira um pedaço de dignidade. O corpo não precisa ser perfeito nem forte como foi antigamente. Ninguém está falando de aparência, de juventude, de vaidade ou de comparação com os outros. Estou falando daquele corpo que ainda colabora, mesmo devagar. Das pernas que ainda sustentam, das mãos que ainda seguram uma panela, dos olhos que ainda encontram o caminho, da coluna que reclama, mas permite seguir. Porque quando o corpo perde completamente sua autonomia, a vida muda de tom. A pessoa começa a depender de permissão, de disponibilidade, de paciência alheia, e isso, por mais amor que exista, mexe fundo com a alma. Muita gente passa décadas cuidando de tudo, menos do próprio corpo. Trabalha além da conta, come de qualquer jeito, dorme mal, vive nervosa, ignora dores, deixa para depois aquilo que deveria ser cuidado hoje. Aí, quando a idade chega, entende que dinheiro, títulos e lembranças bonitas não substituem a capacidade de atravessar o próprio dia com alguma independência. Uma caminhada curta, um alongamento feito com calma, uma alimentação mais simples, uma consulta em dia, tudo isso parece pequeno. Mas são esses pequenos cuidados que vão construindo uma velhice menos pesada. Eu costumo dizer que o corpo é a casa onde a alma envelhece. Se essa casa está abandonada, tudo dentro dela sofre mais. Mas quando a gente cuida com respeito, sem obsessão e sem cobrança cruel, o corpo responde do jeito que pode. Talvez mais lento, talvez mais frágil, talvez com limitações. Ainda assim, ele pode continuar sendo parceiro. E na velhice, minha filha, ter um corpo que permite alguma autonomia é mais do que saúde. É poder continuar pertencendo à própria vida. Na velhice, a paz financeira não nasce de luxo, nasce de previsibilidade.
Não é preciso ter uma vida cheia de excessos, viagens caras ou objetos bonitos para mostrar aos outros. O que realmente acalma o coração é saber que, quando o mês virar, haverá o suficiente para pagar as contas, comprar comida, manter a casa funcionando e cuidar da saúde quando for necessário. Uma renda pequena mais certa vale mais do que uma promessa grande e incerta, porque a incerteza, quando a idade avança, pesa dobrado na cabeça. Quando somos jovens, ainda existe força para recomeçar muitas vezes. A pessoa perde um emprego, procura outro. Quebra financeiramente, tenta se levantar. Muda de cidade, aprende uma profissão, corre atrás. Mas na velhice, minha filha, o corpo já não acompanha o desespero com a mesma disposição. A preocupação com o dinheiro invade o sono, aperta o peito, tira a alegria das coisas simples. Um remédio que aumenta de preço, uma conta inesperada, um conserto dentro de casa, tudo pode virar motivo de medo quando não existe chão firme embaixo dos pés. Eu já vi pessoas com pouco dinheiro vivendo com mais serenidade do que outras que tiveram muito, mas nunca organizaram nada. A diferença estava na estabilidade. Quem sabe o que entra, o que sai e o que precisa ser protegido consegue respirar melhor. Não estou falando de avareza, nem de viver se negando tudo. Estou falando de respeito pelo futuro. Na velhice, cada decisão financeira tomada com calma é uma forma de carinho por si mesmo. É dizer: eu não quero depender do improviso para sobreviver amanhã. O dinheiro, quando colocado no lugar certo, não compra felicidade, mas evita muita aflição desnecessária. Ele protege o alimento na mesa, a luz acesa, o remédio comprado, o teto seguro e a liberdade de decidir pequenas coisas sem pedir socorro toda hora. E isso, minha filha, também é dignidade. A velhice fica menos amarga quando a pessoa não precisa passar os dias calculando o medo. Porque a alma descansa melhor quando sabe que o básico está guardado e que a vida simples ainda pode ser vivida com decência. Depois de certa idade, a rotina deixa de ser prisão e começa a ser apoio. Quando a vida era corrida, cheia de trabalho, filhos pequenos, obrigações e horários apertados, muita gente sonhava com o dia em que não precisaria mais seguir agenda nenhuma. Mas quando esse dia chega, a liberdade sem forma pode assustar. A manhã fica comprida demais, a tarde parece sem destino, a noite chega sem que nada tenha realmente acontecido. E devagarinho a pessoa começa a sentir que está apenas passando pelo tempo, sem participar dele. Uma rotina simples não precisa ser rígida, nem cansativa, nem cheia de tarefas para provar valor a ninguém. Pode começar com levantar num horário parecido, abrir a janela, arrumar a cama, preparar um café, tomar sol por alguns minutos, caminhar um pouco, cuidar de uma planta, separar um momento para leitura, oração, silêncio ou conversa. Parece pouca coisa, mas essas repetições criam chão. Elas dizem para a mente: o dia começou, eu estou aqui, ainda faço parte da minha própria vida. O perigo de viver sem nenhum ritmo é que a mente começa a se espalhar demais. A pessoa perde a noção das horas, adia tudo, deixa o corpo parado, come fora de hora, dorme mal, pensa demais no passado e se sente cada vez mais distante do presente. A rotina, quando é bem construída, não serve para controlar a vida, mas para protegê-la do abandono. Ela impede que os dias virem uma massa confusa, onde segunda-feira e domingo têm o mesmo peso vazio. Eu sempre digo que uma boa rotina é como uma cerca baixa em volta do jardim. Ela não sufoca as flores, apenas protege o espaço para que elas cresçam. Na velhice, ter pequenos compromissos consigo mesmo é uma forma de continuar dizendo sim à existência. Não precisa impressionar ninguém. Não precisa render dinheiro, aplauso ou reconhecimento. Basta dar ao coração uma sensação de continuidade. Porque quando o dia tem começo, meio e fim, a alma se sente menos perdida dentro do silêncio. Chega um momento em que a vida já não chama pelo barulho das obrigações antigas. O trabalho ficou para trás, os filhos seguiram seus caminhos, a casa mudou de ritmo, e aquilo que antes empurrava a pessoa para fora da cama já não está mais ali do mesmo jeito.
É nessa hora que muita gente confunde descanso com ausência de sentido. Descansar é necessário, mas viver sem uma razão, por menor que seja, vai apagando a vontade devagar, como brasa esquecida no fogão. Essa razão não precisa ser grande nem bonita para os olhos dos outros. Pode ser regar uma planta toda manhã, alimentar um passarinho, cuidar de um cachorro, preparar o próprio café com capricho, escrever lembranças num caderno, ligar para alguém uma vez por semana ou caminhar até a padaria para ver movimento. O importante é sentir que alguma coisa espera por você. Quando o dia tem um pequeno chamado, a alma entende que ainda existe participação, ainda existe presença, ainda existe um fio ligando você ao mundo. Muita gente envelhece sofrendo não porque está sozinha, mas porque sente que não faz diferença em nada. Esse sentimento é silencioso e perigoso. Ele chega quando a pessoa acredita que já não é útil, já não é necessária, já não tem nada a oferecer. Mas utilidade, minha filha, não é só trabalhar, criar filhos ou resolver problemas dos outros. Às vezes, sua presença calma, sua experiência, seu cuidado com uma coisa pequena, seu jeito de manter uma rotina bonita, já são formas de continuar semeando sentido. Eu aprendi que o propósito na velhice é mais humilde, porém mais verdadeiro. Ele não grita, não exige plateia, não pede aprovação. Ele mora nos gestos repetidos com amor, nas pequenas responsabilidades escolhidas, na curiosidade que ainda resta, na vontade de ver o próximo amanhecer com alguma esperança. Quem encontra uma razão simples para levantar, não fica esperando a vida bater na porta. Abre a porta primeiro. E isso mantém a alma acesa, mesmo quando o mundo lá fora parece mais quieto. Quando a casa fica quieta e o mundo parece seguir sem pedir nossa opinião, é a nossa própria companhia que aparece com mais força. Durante muitos anos, a gente consegue fugir de si mesmo com trabalho, conversa, preocupação, tarefas, barulho e pressa. Mas na velhice, quando o movimento diminui, a mente começa a falar mais alto. E é nesse silêncio que a pessoa descobre se construiu uma morada tranquila dentro de si ou se passou a vida inteira varrendo desconfortos para debaixo do tapete. A paz consigo mesmo não é viver sorrindo, nem fingir que não houve dor, erro, arrependimento ou perda. Isso seria mentira bonita, e mentira bonita também cansa. Paz verdadeira é olhar para a própria história sem se chicotear todos os dias. É reconhecer o que poderia ter sido diferente, mas sem transformar o passado numa prisão. É entender que você fez escolhas com a consciência que tinha naquele tempo, com as forças que possuía, com as feridas que carregava. Maturidade é aceitar sem se abandonar. Tem gente que teme a solidão porque nunca aprendeu a sentar consigo mesma sem se assustar. Qualquer silêncio vira ameaça, qualquer tarde vazia vira lembrança amarga, qualquer ausência vira prova de abandono. Mas quando a pessoa cultiva uma relação mais honesta com a própria mente, o silêncio começa a mudar de cor. Ele deixa de ser castigo e vira descanso. A pessoa já não precisa preencher cada minuto com televisão ligada, conversa forçada ou distração sem sentido. Ela consegue apenas estar ali, inteira, respirando. No fim das contas, minha filha, filhos podem visitar, amigos podem se afastar, companheiros podem partir, e o mundo pode mudar de lugar sem pedir licença. Mas você continuará vivendo dentro de si. Por isso, a maior preparação para a velhice não é apenas juntar coisas, agradar pessoas ou garantir presença ao redor. É aprender a habitar a própria alma com menos guerra. Quem envelhece em paz consigo mesmo, carrega uma companhia silenciosa, firme e fiel. E essa, minha filha, ninguém pode tirar. A solidão assusta porque muita gente aprendeu a enxergá-la como prova de fracasso. Se a pessoa está sozinha, logo pensam que foi esquecida, abandonada ou que não soube cultivar vínculos. Mas nem toda solidão é abandono. Às vezes, ela é apenas o momento em que a vida fica mais silenciosa para que a gente escute aquilo que antes era abafado pelo barulho dos outros. Na velhice, esse silêncio pode doer no começo, mas também pode ensinar. A diferença está em como a pessoa entra nesse espaço.
Quando ela se sente punida pela ausência dos outros, cada cadeira vazia pesa, cada telefone calado fere, cada domingo comprido parece uma sentença. Mas quando se começa a compreender que estar só não significa estar sem valor, algo se reorganiza por dentro. A solidão deixa de ser inimiga e passa a ser um lugar de encontro. Não um encontro alegre todos os dias, porque a vida não é feita só de alegria, mas um encontro verdadeiro consigo mesma. Maturidade emocional é parar de medir o próprio valor pela quantidade de gente ao redor. É bonito receber visita, é bom ter conversa, é importante manter laços quando eles são saudáveis. Mas depender disso para se sentir existente é perigoso. Tem gente que aceita qualquer companhia só para fugir do silêncio e acaba se ferindo mais. Na velhice, escolher a própria paz é uma sabedoria profunda. Melhor uma casa quieta do que uma casa cheia de desrespeito, cobrança, indiferença ou presença fria. Eu digo com firmeza, a solidão bem compreendida pode virar liberdade. Ela permite organizar pensamentos, fazer as pazes com memórias, cuidar do próprio ritmo e perceber que a vida ainda tem valor mesmo sem plateia. Quando você não se desespera diante da própria companhia, ninguém consegue te manipular com ausência. Você passa a amar melhor porque já não exige que o outro te salve do vazio. E esse é um sinal bonito de amadurecimento. Estar com os outros por afeto, não por medo de ficar só. A velhice nos mostra uma verdade que a juventude quase nunca tem paciência para entender. A única coisa realmente necessária é estar em paz dentro da própria presença. Cônjuge pode ser carinho, filhos podem ser alegria, amigos podem ser abrigo, mas nenhum deles consegue morar por você dentro da sua alma. Quando a noite chega, quando a casa silencia, quando as lembranças aparecem sem pedir licença, é você consigo mesma que precisa saber respirar sem se sentir perdida. Essa paz interior não nasce de um dia para o outro. Ela é construída em escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis. Nas vezes em que você decide não alimentar mágoas antigas. Nas vezes em que aceita que algumas pessoas não serão como você esperava. Nas vezes em que para de cobrar da vida uma perfeição que nunca existiu. Envelhecer bem não é vencer todas as perdas, porque perdas fazem parte do caminho. Envelhecer bem é não permitir que cada perda roube também a sua capacidade de permanecer inteira. Quando uma pessoa está em casa dentro de si, ela não exige que o mundo esteja sempre disponível para consolá-la. Ela gosta de companhia, mas não se desespera sem ela. Ela recebe afeto com gratidão, mas não mendiga atenção. Ela conversa com os filhos, mas não transforma a ausência deles em sentença. Ela sente saudade sim, porque coração maduro não vira pedra. Mas a saudade não comanda tudo. Existe uma firmeza silenciosa dizendo: eu ainda estou aqui e a minha vida ainda merece respeito. Então, minha filha, guarde isso com cuidado. Na velhice, você não precisa de uma casa cheia para ter uma vida digna. Precisa de um corpo cuidado, uma rotina simples, uma renda que traga segurança, uma razão pequena para levantar e, acima de tudo, uma alma que não se abandona. Quem aprende a morar em si mesmo atravessa os anos com mais serenidade. E quando a vida fica mais quieta, esse silêncio já não parece vazio. Parece apenas o som de alguém que finalmente aprendeu a voltar para casa.